Abra comigo em Romanos capítulo 1. Eu vou continuar a ministração do domingo passado. Domingo passado nós vimos o primeiro pilar da reforma, que foi somente Cristo. Quem estava aqui domingo passado? Mas antes eu quero contar uma história engraçada. Além dessa de manhã agora, que eu pensei que Walter ia cantar para mim, né? O que dizer, o que fazer. Estou brincando, jamais eu quero ocupar o lugar do Espírito Santo, né? Mas uma criança, ele ouviu na escola que o homem tinha vindo do macaco. Ele ficou em dúvida, porque ouvia sempre a mãe dizendo sobre a criação. Chegou em casa e disse: mamãe, minha professora disse que a gente veio do macaco. E papai confirmou que a gente veio do macaco. E aí a mãe respirou fundo e disse: meu filho, é o seguinte, eu e você, a gente veio de Deus. Agora, já a família do seu pai, eu não sei. Todos viemos de Deus, amém? Romanos 1,17, esse é o versículo que foi, digamos, o gatilho que desencadeou a reforma protestante na época de Martinho Lutero. Ele estava lendo, estudando o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, e então ele chegou no versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, vamos declarar a última frase: o justo viverá pela fé. E então nós vimos, né, tanto o filme de Martinho Lutero. Domingo eu preguei sobre o primeiro pilar, somente Cristo. Terça-feira nós tivemos aqui um Tadel especial da reforma, assistimos 2 documentários de pré-reformadores, a vida dos valdenses, e depois nós vimos a vida de John Wycliffe. E finalizamos, foi muito lindo, terça-feira, cantando o hino da reforma, que é Castelo Forte. Um hino que tem 480 e não sei quantos anos, que agora eu perdi a conta. Foi composto em 1529, o hino Castelo Forte. Então 480 e tantos anos, 82, 83 anos. Então hoje eu quero continuar com o segundo pilar, que é somente as Escrituras. Primeiro pilar, somente Cristo. O segundo pilar da reforma é somente a Bíblia. Então vamos ver aqui uma declaração de Lutero. Lutero foi convocado pelo Papa a se retratar, e disseram a ele: olha, se você se retratar, se você voltar atrás no que você disse, a gente te perdoa, e você não vai ser expulso da igreja, você não vai ser excomungado. E então Lutero compareceu diante de uma reunião chamada a Dieta de Worms. Dieta aqui não é regime, tá? A palavra dieta é uma reunião especial. E foi feito, e ele foi lá diante daqueles homens estudiosos, teólogos, bispos, arcebispo. E olha o que Lutero disse: a menos que se me convença por testemunho da Escritura, coloquei ali em negrito, ou por razões evidentes. E ele diz: estou acorrentado, estou preso pelos textos escriturísticos que tenho citado, e minha consciência é uma escrava da palavra de Deus. Não posso, nem quero retratar-me em nada, porque não é seguro, nem honesto atuar contra a própria consciência. Que Deus me ajude, amém. E ele não se retratou, irmãos. Ele disse: a minha consciência está presa à palavra de Deus. A menos que se me convença pela palavra que eu estou errado, eu não vou me retratar. Então a reforma, ela traz para nós o desafio
de basearmos a nossa vida na palavra de Deus. E o primeiro texto que eu quero ler fala da Bíblia como regra de fé e prática. Vamos para 1 Coríntios 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Versos 1 e 2. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Paulo está dizendo aqui aos coríntios: eu estou lembrando a palavra que eu preguei a vocês. Vocês receberam essa palavra e vocês perseveram. Olha as expressões de Paulo, queridos. Vocês perseveram e por este evangelho vocês foram salvos. E ele diz: se retiverdes a palavra tal como a preguei, a menos que vocês tenham crido em vão. O que é que Paulo está dizendo aqui? A Bíblia não é apenas para ser lida. A Bíblia é para ser lida, crida e praticada. Não basta você apenas ler a Bíblia. Não basta você apenas crer na Bíblia. Você precisa praticar a Bíblia. Esse livro aqui não é um livro igual a outro livro. Este livro é a palavra de Deus. Este livro tem poder para transformar as nossas vidas, desde que a gente leia, creia e pratique. Muitas pessoas estão lendo, não estão crendo. Muitas pessoas estão lendo e estão crendo, mas não estão praticando. O que nessa manhã o Espírito Santo está dizendo a cada um de nós é: creiam, leiam, creiam e pratiquem. Vamos dizer? Ler, crer e praticar. Queridos, sem prática, a Bíblia não vale de nada. Alguém disse que esse livro fechado é igual a outro livro, mas este livro aberto é a boca de Deus falando conosco. Amém? Agora eu te pergunto, além de Deus falar, nós estamos praticando? Em Mateus capítulo 7, eu só vou citar, nós não vamos ler, mas diz que um homem edificou sobre a rocha, e outro homem edificou sobre a areia. E Jesus compara: o que edificou sobre a rocha foi o que ouviu as palavras e praticou, e obedeceu. Você quer alicerce firme na sua vida? Você quer um alicerce firme no seu casamento, firme na vida dos seus filhos, firme fundamento nas tuas finanças, firme fundamento nos teus negócios, em tudo que você fizer? Edifica sobre esse livro, na prática. E o homem que edificou sobre a areia foi um homem que ouviu, mas não obedeceu. Castelos de areia desmoronam. Pessoas que ouvem, mas não praticam, eu quero te dizer, não tem validade nenhuma. Nós precisamos ser como o homem que edificou sobre a rocha. Abra comigo em Tiago capítulo 1. Veja o que Tiago diz, versos 23 a 25. Tiago é uma epístola muito prática. Se tem uma epístola prática na Bíblia, é Tiago. Romanos é uma epístola teológica, muita teologia. Mas Tiago não. Tiago, ele é pragmático, ele é prático. E olha o que ele diz aqui, nos versos 23 a 25. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele compara a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera, e considerar aqui é obedecer, aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Então aqui nós estamos vendo prática, queridos.
Vamos sair da teoria. Muitas vezes nós somos teóricos apenas, sabemos de tudo, mas aqui ele está dizendo: e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso. E a palavra operoso aqui, eu fiz questão de ver que palavra é essa. Palavra operoso é aquele que obedece, aquele que cumpre, aquele que executa. Então ele diz: não é um ouvinte negligente, mas é um operoso praticante. Esse será feliz, esse será bem-aventurado, abençoado no que fizer. Amém? Se eu perguntar aqui, todos querem ser felizes? Todos querem ser abençoados? Todos querem ser bem-sucedidos? Sim ou não, irmãos? O segredo é praticar a palavra. Colocar a palavra de Deus em prática. Deixarmos de ser apenas ouvintes e nos tornar praticantes. Nós temos 52 domingos no ano. 52 mensagens que você ouve por ano. Se contar com a terça, 104 mensagens. Se multiplicar pelo número de anos que você converteu, você vai chegar a um mínimo de quantas palavras você já ouviu. E nessa manhã, somente as Escrituras, porque ela é a regra, a única regra de fé para crer, mas é a única regra também de prática. Amém? O outro texto que eu quero ler com vocês está lá em 1 Tessalonicenses 2,13. Primeira carta aos Tessalonicenses 2,13. Diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Paulo estava dizendo: igreja de Tessalônica, eu me alegro com vocês. Eu agradeço a Deus incessantemente por vocês. Agora, por quê? É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, e ele diz, essa palavra é de Deus. Paulo era um homem convicto de que aquilo que ele pregava era a palavra de Deus. Não era apenas humanismo, não era apenas filosofias, não era apenas ideologias de homens, não era apenas técnicas aprendidas. E se hoje eu fosse dizer, talvez técnicas psicológicas, retórica, palavras bonitas, oratória, não. Paulo está dizendo, vocês receberam a palavra que é de Deus. Nós pregamos a palavra de Deus. Acolhestes não como palavra de homens. Olha o coração de Tessalônica. Eles entendiam que aquilo que o apóstolo estava pregando era da parte de Deus. Não era palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito, agora olha a expressão de Paulo, a qual com efeito está operando eficazmente em vós o que credes. Isso aqui é prática, irmãos. O verbo que ele usa aqui é o verbo energeo. De onde vem a nossa palavra? Energia, enérgico. A palavra que Paulo está usando aqui é um verbo que significa atuar, produzir efeito, mostrar poder. Queridos, a palavra que é pregada nesse lugar, eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Eu sei que aquelas pessoas que nós recebemos aqui têm compromisso com a palavra de Deus. Você tem que receber isso como palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos recebendo como palavra do homem. Não, é o pastor que está falando. Então, se é o pastor, é palavra de homem. Mas aqui eu quero, queridos, conclamar essa igreja a entender que quando nós falamos a respeito deste livro, quando nós pregamos, quando nós ensinamos, nós estamos falando palavras de Deus. De Deus.
Não é a nossa palavra, não é a nossa sabedoria. Eu tenho muito temor. Quando as pessoas me pedem uma opinião, eu tenho temor. Será que o que eu vou dizer, será que o que eu vou falar, será que o que eu vou aconselhar é palavra de Deus ou é minha? Hoje de manhã mesmo na sala de aula, um rapaz me fez uma pergunta que nunca ninguém tinha me feito. E na hora eu quis dar uma resposta, e aí eu disse, não, deixa eu perguntar ao meu pastor o que é que ele pensa sobre isso. Porque realmente foi uma pergunta bem legal. Eu disse, não, deixa eu pensar, deixa eu consultar alguém que é mais maduro que eu, porque eu não quero dar respostas de mim mesmo, eu não quero induzir as pessoas ao erro, eu quero falar a palavra de Deus, amém? Somente as Escrituras, única regra de fé e prática. Então a palavra tem que operar eficazmente, tem que produzir, irmãos, resultados práticos na nossa vida. Agora, continuando, em segundo lugar, a Escritura contém todo o ensino, todo o corpo doutrinário. A gente fala de doutrina e tem pessoas que já pensam que doutrina é regras. Não pode isso, não pode aquilo, não veste isso, não veste aquilo, faz assim, faz assado. E doutrina não é isso. Isso são regras, isso são costumes. Os homens criam os seus costumes, os homens criam as suas regras. Mas quando eu estou falando de doutrina, olha Atos 2:2. Atos 2:2 diz: e os crentes lá perseveravam aonde? Em que, aliás? Na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina é ensino, didascalia. Ensino é o conjunto, é o corpo de verdades. Há um corpo de verdades, meus irmãos, que os apóstolos nos deixaram. Nós temos um legado aqui, viu? O evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João nos fala da vida de Jesus, do ministério de Jesus, nos fala dos ensinos de Jesus, o início de tudo. Mas a partir de Atos, nós vemos homens como João, como Pedro, como Tiago, que acabamos de ler, e depois Paulo. Esses homens pegaram os ensinos de Jesus e aprofundaram através do Espírito Santo. O Espírito Santo foi dando mais luz a João, a Pedro, a Paulo, a Tiago, e eles foram escrevendo palavras de Deus. Então, quando a gente pega Romanos até Judas, nós temos aí, queridos, a doutrina. De Romanos a Judas, nós temos doutrina. Apocalipse é um livro profético, não tem doutrina assim, né? Tem doutrina no sentido de escatologia, mas quando eu falo de vida prática cristã, nós temos muita coisa deixada pelos apóstolos. 2 Tessalonicenses, veja comigo, 2,15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições. Eu vejo muito crente em nome de ser pentecostal, de ser carismático, de não ser religioso. Tem muito que não é religioso e é religioso. Não, a gente não quer religiosidade e cria suas próprias regrinhas. São os primeiros religiosos que criticam os outros. Porque não ser religioso, sabe o que significa? Ser bíblico. Só isso. Tem gente que acha, não, eu não sou religioso, porque eu me visto todo despojado, né? Eu vou de sandália havaiana para o culto, eu ando assim. Não é o modo de andar, não é o modo de vestir, não é o modo de falar. Ser religioso ou não ser religioso está ligado se somos bíblicos ou se não somos bíblicos.
Paulo está dizendo aqui: guardai as tradições. Não sou eu. A palavra tradição aqui é a palavra paradoses. O que é paradoses? É uma dádiva, é um presente que alguém entregou através de uma palavra escrita ou de uma palavra falada. Paulo está dizendo: o que eu escrevi, queridos, o que eu falei é um presente para vocês. Guardem esse presente. Então, nesse sentido, nós somos tradicionais. Não somos tradicionais no sentido dos dons do Espírito. Aceitamos o batismo com o Espírito Santo, aceitamos os dons do Espírito, aceitamos os dons para hoje. Não cremos que os dons passaram. Então, nesse sentido, não somos tradicionais. Ok? Mas se for falar da tradição bíblica, da tradição da palavra, nós somos. Nós somos conservadores. Se for falar de conservar o ensino bíblico, o ensino apostólico, nós somos. Corpo de instruções. É isso que Paulo está dizendo. O ensino que eu passei para vocês, guardem. Guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola, seja por carta. Ou seja, o que eu falei, o que eu escrevi, guardem. Irmãos, hoje nós estamos no século 21. Já se passaram muitos séculos, mas esta palavra, ela continua a mesma. Imutável palavra de Deus. Querido, o que Paulo escreveu no primeiro século, o que Paulo escreveu no primeiro século, hoje no século 21, ainda vale. Amém? Ainda hoje continua. A palavra de Deus não envelheceu, a palavra de Deus não mudou. Nós estamos diante do maior desafio de todos os tempos. Ontem eu estava dizendo em Sacaruaru, estivemos lá ontem no batismo. Eu estava dizendo: o nosso maior inimigo não é o diabo, em certo sentido. O maior inimigo da igreja não é a ideologia de gênero, que tem muita gente desesperada. A ideologia de gênero vai acabar com a igreja. Não, não vai não. O maior inimigo da igreja não são os conceitos novos sobre família, que agora não tem mais família, querem destruir, né? Não é questão de identidade sexual. Queridos, isso sempre teve na história. Você acha que isso é novo? Nosso maior inimigo está dentro, infiltrado no meio da igreja. Sabe o que é? Relativizar esta palavra. Esse é o maior inimigo. É quando a gente lê e diz assim: eu não senti que é comigo, eu não acho que é assim, eu entendo que é dessa forma. Nós não temos direito para interpretar a palavra de Deus do jeito que a gente quer. Ela mesma se auto-interpreta, ela mesma se auto-explica. Nós precisamos pesquisar, estudar, mergulhar e trazer a palavra de Deus intacta, adaptada, em certo sentido, aos tempos que nós estamos vivendo. Não é? Deixa eu melhorar essa expressão, não adaptada, contextualizada. Essa expressão é melhor. Contextualizada ao século 21, porque nós não estamos no século 1. Temos energia elétrica, temos tecnologia. Então, nós temos um outro contexto social e humano, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Aquilo que era pecado na época de Paulo, na época de Cristo, na época de Noé, na época de Abraão, na época de Adão, é pecado ainda hoje. Estão entendendo, irmãos? Não muda. Não muda. E para mim esse é o maior perigo que nós estamos vivendo. Porque hoje existe Bíblia para todo tipo de gosto. Tem uma Bíblia aí, que eu recebi até um e-mail, falando da Bíblia Inclusiva, o nome dela. Bíblia Inclusiva. E ela então, essa Bíblia, ela adultera, distorce os textos para justificar a homossexualidade. Davi e Jonatas, eles distorcem aquela amizade tão linda.
o fato de de João reclinar o peito na cabeça de Jesus, eles distorcem isso. Mas isso é um extremo, não é? A gente pega uma aberração dessa, a gente sabe que isso é uma aberração. Para mim, o pior é aquilo que é sutil. Aquilo que é sutil, irmãos. Então eu vejo muitos crentes muitas vezes mentindo, enganando, sonegando, roubando, de uma forma bem sutil e dizendo: não é pecado. Não é, eu não estou sentindo que é pecado. Estou fazendo isso por amor. Outros dizem assim: estou fazendo isso sinceramente, com tanta sinceridade. Queridos, tem muita sinceridade no inferno. O inferno está cheio de gente sincera, sinceramente errada, sinceramente enganada. Sinceridade não é suficiente. Não, estou sendo muito sincero. Você tem que ser bíblico. A sinceridade tem que estar baseada aqui. Amém? Adriel estava me perguntando ontem: Painho, os satanistas sabem quem é Satanás? Eles sabem quem é realmente o diabo? E eu disse: existem dois tipos de satanistas. Existem satanistas que sabem quem é o diabo e mesmo assim querem ficar do lado dele. Mas existem satanistas que são sinceros. Eles acham que o diabo não é o diabo. Eles acham que Satanás não é Satanás. Eles acham que estão cultuando, seguindo alguém que é bom. Sinceros. Você acha que uma pessoa vai lá invocar, diz: não, eu estou aqui invocando um demônio agora. Demônio, entra na minha vida. Quando eu bater nesse batuque aqui, tu entra na minha vida. Eu acredito que muitos não estão lá pensando isso. Eles estão pensando o quê? Não, eu estou invocando um santo, eu estou invocando uma entidade que vai me ajudar. Eles estão sinceros, irmãos. Sinceridade não é suficiente. Nós precisamos basear a nossa sinceridade aqui. Então tem muitos crentes sinceramente errados. Amém? Você tem que dizer o seguinte: não é o que eu sinto, não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é o que eu acho. Eu quero saber o que essa palavra diz, porque nós somos bíblicos. Aleluia. O outro texto, vamos lá para 1 Timóteo 4:6. 1 Timóteo 4:6. Paulo diz: exponda estas coisas aos irmãos. Está aconselhando Timóteo. Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso. Um jovem pastor, solteiro. Então, solteiros, ser solteiro não significa que você tem que ser imaturo, irresponsável, carnal, preso no pecado. Não. Timóteo era um rapaz solteiro e crente, um pastor. Claro que ele tinha limites, ele era meio medroso. Paulo tinha que ficar, não é, instigando Timóteo, a coragem de Timóteo. Mas ele era um homem de Deus, Timóteo. Alguns dizem que ele tinha entre 20 e 30 anos nessa época, que é a grande faixa etária que nós temos aqui. E Paulo está dizendo: Timóteo, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado. Você vai estar alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Paulo está usando aqui a palavra, irmãos, alimentado. A Bíblia nos alimenta. Somos nutridos, somos cheios, educados. Eu coloquei aqui uma anotação que é alimentado, é uma mente formada, uma mente nutrida. Não é alguém que fica oscilando, que fica, hoje quer, amanhã não quer, hoje eu sei, amanhã não sei. Quanta gente assim, constante. Alguém diz uma coisa, vai para lá. Outra pessoa diz outra coisa, vai para lá. O que é que você quer? Qual é o teu chamado? Quais é as tuas convicções? Não sei.
Paulo está dizendo aqui, as palavras da fé, a boa doutrina, alimenta, nutre, forma a nossa mente. Eu quero ser um homem de convicções. Essa semana eu estava falando com um dos nossos jovens. Eu disse, querido, nós não somos guiados nem por emoções, porque as emoções nos enganam. Ninguém faz a obra de Deus por emoção. Hoje eu estou super empolgado, vou fazer a obra de Deus, mas amanhã eu posso não estar empolgado. Emoções oscilam, emoções elas sobem e descem. Nós não fazemos a obra de Deus por necessidade. Poxa, eu achava que era. Não, é não. Vou explicar, viu? Necessidade tem em todo canto, irmãos. Tem necessidade na África agora? Sim ou não? Tem necessidade na Europa? Tem necessidade lá no Ártico, na Groenlândia? Tem necessidade na Massaranduba aqui? Então nós não somos guiados por necessidade. Tem necessidade em todo canto. Terceira coisa, nós não somos guiados por propostas. Propostas sempre vão vir, sempre vão aparecer. Alguém te propondo isso, faça aquilo, vamos comigo, eu te dou tanto, eu te pago um salário. Especialmente se você for talentoso, se você for uma pessoa joia, não vai deixar de ter propostas. Não somos guiados por emoções, não somos guiados por necessidades, não somos guiados por propostas. Nós somos guiados por convicções baseados nesta palavra. Quando eu saí de Garanhuns pela primeira vez, eu disse, Senhor, eu só saio daqui se o Senhor falar comigo. Me dê convicção, Deus. O Senhor falou. De lá, eu tinha opção de ficar ou de voltar e morar em Brasília. Senhor, eu amo a Bolívia, eu amo espanhol. Eu amo essa cultura. E ainda hoje gosto demais da cultura andina, do espanhol. Senhor, eu fico ou vou? Deus, fala comigo. E aí uma pessoa, um dos líderes lá, veio até com ameaças assim, veladas. Ameaça espiritual. Se você sair, você não prospera mais. E queridos, eu fui para Deus. Senhor, eu preciso de convicção. Fale comigo, Senhor. O Senhor disse, vai para Brasília. Eu fui para Brasília. 2 anos e meio depois, alguém chegou para nós e disse, fiquem aqui. E era uma pessoa de Deus. Ela é muito conhecida hoje, né? Pastora Ludmila. Fiquem aqui. E eu e Cristiane dissemos, não, nós temos convicção que é para voltar para o Nordeste, voltar para Garanhuns e trabalhar em São João. Se fôssemos guiados por propostas, eu ficaria no Distrito Federal, com certeza. Muito melhor, sim ou não? Capital, uma grande cidade, ao lado de uma mulher de Deus, uma ministra de adoração. Naquela época ela já era bem respeitada. Somos guiados, alimentados, nutridos pelas palavras da fé e pela boa doutrina. Irmãos, tudo que eu fiz até hoje, e vou continuar assim, em nome de Jesus, tudo, Senhor, fale comigo. Deus, que a sua palavra me guie. Senhor, que a sua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nunca, queridos, a gente vai se arrepender quando a gente faz guiado pela palavra de Deus, mesmo que a coisa aperte. E eu lembro que tinha época que eu dizia, que loucura, por que eu voltei? E aí Deus dizia, e a minha palavra? Eu falei ou não falei com você? Falou, Senhor. Então fica onde estás, porque eu não sou Deus para brincar. O Senhor não fica mudando. Hoje fala, amanhã não fala. Foi palavra de Deus, amanhã não é palavra de Deus. Não, Deus não é assim não. O Senhor, Ele só tem sim, sim e não, não. Aquilo que Deus fala, Ele não se arrepende. Amém? A outra coisa, queridos, que eu quero falar sobre as Escrituras,
ela contém conceitos e valores imutáveis. Olha comigo o Salmo 119, verso 89. Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Olhe, esse livro está na sua mão. Pega aí a sua Bíblia, quer seja uma Bíblia, livro, quer seja no teu celular. Pegue a sua Bíblia aí, olhe para ela. Antes desta palavra estar nas suas mãos, antes deste livro estar materializado em nossas mãos, sabe onde este livro está? Para sempre firmada no céu, a palavra está. Diante do Senhor, esse livro está lá. Esse livro veio do céu, eu acredito assim. As palavras que estão escritas aqui não apenas contêm a palavra, é a palavra. Uma coisa é conter a palavra, outra coisa é ser a palavra. Então a palavra estava no céu e a palavra de Deus se materializou. Homens, como a gente viu aqui, o John Wycliffe deu a vida para trazer a palavra de Deus para a língua do seu povo. Eu agradeço a Deus pelo João Ferreira de Almeida, esse homem de Deus, missionário, lá onde é a Indonésia hoje, holandês. E ele estava lá, e ele disse: eu quero traduzir a Bíblia para a língua portuguesa. E João Ferreira de Almeida fez esse trabalho, traduziu até Ezequiel, capítulo 48, e morreu. Então, outros na Holanda continuaram a tradução para o português. E hoje, nós temos na nossa língua a palavra de Deus. Está no céu, mas está nas minhas mãos, em português. Eu não preciso traduzir, eu não preciso fazer força, eu bato o olho e já leio. Mas ela está firmada no céu. Por que eu estou enfatizando isso? Porque eu não posso mudar esta palavra aqui na terra, porque ela está firmada no céu. Eu não posso distorcer, eu não posso torcer, eu não posso adaptá-la a mim. Não posso, porque ela está no céu firmada. São conceitos, irmãos, e valores imutáveis. Os valores da família estão aqui, os valores da sexualidade estão aqui, os valores para o casamento estão aqui, criação de filhos, aqui. O governo diz que não pode mais disciplinar a criança com vara. Estou nem aí para o governo nesse sentido. Eu prefiro obedecer a Deus do que a homens. Podem me prender. Claro que nós não, né, falando assim, as pessoas acham que a gente vai lá e agride, violenta. Não, é palmada mesmo. Não é espancar, é disciplinar. Mas de vez em quando nós damos sim umas boas palmadas. Há pouco tempo atrás, acho que há uns 2 anos atrás, eu tive que disciplinar Adriel. Mas imagina, um homem daquele. Eu dizer: Adriel, encosta na parede, meu filho. Foi horrível. Assim, né, humanamente falando, né? Mas eu tinha que discipliná-lo. Porque eu prefiro que eu discipline. Cumpra a palavra de Deus. Cumpra a palavra de Deus. Então, queridos, o que eu precisar, administração financeira, emoções, pense aí em qualquer assunto aí. Pensa aí. Qualquer assunto que você pensar. Até geografia, a minha disciplina favorita, a minha paixão depois de Jesus e da minha amada esposa e dos meus filhos e de vocês. Geografia e astronomia. Eu leio na Bíblia e está lá. A terra é redonda. Na Bíblia. E o povo dizendo que a terra é plana. E Deus dizendo: a terra é redonda. Isaías está dizendo que ele anda pela redondeza da terra. E eu fui olhar redondeza, não é proximidade. Redondeza é círculo. Já estava lá em Isaías. E o povo, tantos séculos na burrice. As constelações estão no livro de Jó.
Ursa Maior, Pleiades, Órion. No livro de Jó, gente. Essa palavra é completa demais. Gastronomia, tem na Bíblia. Oh, aleluia. Te darei o melhor do trigo e do mel que sai da rocha. Gastronomia bíblica, né? Paulo recomendando a Timóteo, né? Olha, pelo teu problema de saúde, toma só um pouquinho de vinho. Não é para você se embriagar, Timóteo, mas é remédio para o teu estômago. Olha, tem farmacologia na Bíblia. Meu Deus, esse livro é admirável, né? Agora não vai se aproveitar disso para encher a cara de vinho, tá? Porque tem gente que é assim, né? Não, Paulo disse, né? Para Timóteo tomar vinho, né? Toma cuidado. Próximo texto, querido, Salmo 138. Nós vamos finalizar com mais esse e tem mais 2 textos e a gente vai finalizar. Salmo 138, 2. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Agora olha a expressão. Pois engrandeceste, magnificaste acima de tudo o teu nome, mas junto com o nome de Deus que foi engrandecido, ele engrandeceu a palavra dele. Para sempre, o Senhor, a tua palavra está firmada no céu, mas aqui engrandeceste a tua palavra e o teu nome. O Senhor tem muito zelo com a sua palavra. Homens quiseram destruí-la. Aqui na nossa cidade, no final da década de 50, o Frei Damião de Bozano, aquele baixinho, ele pegou as Bíblias dos crentes nessa cidade, porque os crentes estavam distribuindo Bíblias, né? Na cidade de Garanhuns. Se você não sabe dessa história, você vai saber um pouco da nossa história. Os crentes estavam distribuindo as Bíblias protestantes. E ele disse: católicos, onde tiver uma Bíblia protestante, tragam aqui. E ali, em frente onde é a Catedral de Santo Antônio, e onde é o banco ali, o Bradesco, fizeram uma fogueira de Bíblias protestantes. Mas ele conseguiu deter a palavra de Deus? Não, porque a palavra de Deus para sempre está engrandecida. Sabe qual é o livro mais vendido? Não é As Valquírias de Paulo Coelho, não é, qual é o nome do outro? As Margens do Rio de não sei o que lá, Sentei e Chorei. Não é esses livros não, esses livros foram muito vendidos. Mas hoje, ainda hoje, encabeçando a lista dos livros mais vendidos em todo o mundo, toda semana, a Bíblia é o livro mais vendido em toda a terra. Então, toda tentativa de destruir a palavra de Deus, ela mesma é poderosa para se autopreservar. Essa palavra vai nos acompanhar, queridos. Governantes podem querer destruí-la. Proibiram na China a Bíblia, proibiram. Sabe o que foi que os crentes fizeram? Cada um pegou uma página da Bíblia e decorou. Vão destruir a Bíblia? Tá bom, podem destruir. Cada um, eles rasgavam a página e diziam: pronto, essa página é sua, decore ela. Aí o pastor chega na igreja da China subterrânea e diz: hoje nós vamos ler Efésios capítulo 5, verso 10. Aí a pessoa: tá. Agora eu quero ler Apocalipse capítulo 10, tal e tal. Aí outro se levanta: essa é a minha página. Tá. Não vão conseguir deter a palavra. Nunca. Vamos para mais um texto. Isaías 8, 16 e 20. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. E o verso 20. À lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Eu gosto muito desse texto de Isaías, porque ele diz o seguinte: à lei e ao testemunho. Se a palavra de Deus não concordar com o que eu estou falando, com o que eu estou fazendo, à lei e ao testemunho. Olha, a palavra e ao testemunho. Se os dois não concordarem, literalmente aqui seria: se os dois não concordarem, não tem luz. Faça o seguinte:
o que você for fazer, o que você for praticar, passa pelo crivo, passa pela análise, passa pelo raio-x da palavra de Deus. Se ela concordar com o que você faz, faça. E o último texto é Mateus 24, 35, que diz o seguinte: Mateus 24, 35: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém? Meus queridos, essa é uma época de relativismo, como eu já falei. Tudo é relativo. As pessoas dizem assim: não tem verdade absoluta. Não tem para o mundo, para mim tem. A verdade absoluta para mim é essa palavra. Eu não estou preso ao relativismo do mundo. Eu estou preso, eu estou apegado aos valores da palavra. Então eu termino dizendo: não é o que você sente, não é o que você acha melhor, não é mudar ao sabor do gosto e da preferência. Outra coisa, as pessoas querem agradar os homens, mudam a palavra de Deus. As pessoas querem ser politicamente corretas, mudam a palavra de Deus. Isso aqui é absoluto. Se nós não tivermos um absoluto na nossa vida, nós estamos perdidos, irmãos. Nós temos aqui 200 e poucas pessoas, quase 300 aqui nessa manhã. Imagine se cada um aqui quiser fazer uma coisa, porque acha que é certo. No que vai dar isso aqui, irmãos? Uma anarquia, um caos, porque cada cabeça é um mundo. Não é possível termos uma sociedade abençoada com esse relativismo de hoje. Nós temos que colocar por terra esse relativismo. São valores absolutos, isso vai ser uma âncora. A Bíblia é uma âncora. Um barco está atracado em um porto porque tem uma âncora enorme presa ao fundo do mar. E a âncora segura aquela embarcação para que ela não fique à deriva. Vamos em busca, queridos, do que é absoluto da palavra. Não é feito em nome do amor. Que amor é esse? É um amor egoísta, é um amor próprio. As pessoas dizem assim: em nome do amor. É porque elas estão pensando nelas mesmas. Elas não estão pensando em ninguém, não. Esse amor é egoísta. Isso não pode ser justificativa. Vamos levantar a bandeira com coragem. Lembra-se da declaração de Martinho Lutero? A menos que as Escrituras me convençam, eu estou preso a elas. Eu estou amarrado à palavra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Senhor, nos dê amor pela sua palavra. Nos dê apego à sua palavra. Senhor, eu oro por convicções nos corações aqui nessa manhã. Põe a mão no teu coração. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus, mas eu quero que ela esteja firmada em nosso coração. Por isso colocamos o nosso coração diante de ti. Senhor, eu peço que os valores da palavra, valores que não mudam, princípios que não mudam, Senhor, que esses princípios estejam, Senhor, vigorando na nossa vida, todos os dias, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, com relação, Senhor, ó Deus, às nossas finanças, com relação às nossas emoções, com relação, Senhor, à nossa identidade sexual, com relação ao plano de Deus para a família. Eu quero, Senhor, pedir que essa igreja seja uma igreja convicta, seja uma igreja firmada na palavra. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Engrandeceste acima de tudo o teu nome, engrandeceste acima de tudo a tua palavra. Eu oro por crentes bíblicos, eu oro por pessoas com convicções bíblicas, como os crentes de Bereia, que ouviam o apóstolo Paulo, mas iam conferir, iam investigar, iam averiguar se o que Paulo estava dizendo era realmente a verdade. Eu oro por esse tipo de convicção. Todo relativismo no nosso meio, Senhor, toda sinceridade que não está baseada na palavra,
Senhor, todo sentimento que não está baseado na palavra, Deus, eu oro para que seja demolido agora. Demolido, caiam por terra agora todo conceito errado, em nome de Jesus.